Olhando assim, parece no mínimo diferente, né? O esporte não é muito popular por aqui no Brasil. Ainda não leva multidões para estádios, ainda não move grandes salários e investimentos. Ainda. O Miners disputa o campeonato estadual no primeiro semestre, que é um campeonato extremamente organizado. A Federação Catarinense é com um suporte muito bom aos times. A Federação Brasileira também, a gente tem uma seleção brasileira de futebol americano que fez muito bonito agora, um ano atrás, que foi no Mundial de Futebol Americano. Quando que a gente ia imaginar que a gente ia ter uma seleção de futebol americano, onde a gente tem aí mais de 6, 7 jogadores que são de Santa Catarina, já defendendo as cores do Brasil. Então, assim, eu acho que a realidade hoje do futebol americano no Brasil ela é muito boa e a projeção agora é só crescer. Esse é Ângelo Koff, o coach do Criciúma Miners, time de futebol americano que representa a cidade. Eles treinam 2 vezes por semana e todo sábado na SATIC é assim. Cerca de 70 atletas se reúnem para treinar. Eles têm idades diferentes, eles vêm de várias cidades da região. Eles conversam, aquecem, se esforçam. Eles se preparam. Comandados pelo Ângelo, que estuda muito para poder passar todos os detalhes táticos para os jogadores. Olhando assim, parece que futebol americano é só força, mas não é não. Exige muita inteligência e estratégia. A gente trabalha com as linhas de ataque, de defesa, de special teams, e conforme o jogo vai se desenrolando, eu preciso estudar a equipe adversária, tanto o ataque e a defesa deles, e poder ao mesmo tempo mexer as minhas peças para atingir os pontos fracos da defesa do ataque do time adversário. Então por isso que a planilha nunca deixa de me acompanhar aqui, eu tenho todos os planos do jogo. A gente estuda os adversários, imprime, faz todos os scouts do jogo, e eu sempre nunca largo. A minha planilha aqui fica comigo até na hora de dormir, praticamente. E como todo time, em todo esporte, existem aqueles jogadores que fazem a diferença. Aqui no Miners, um deles é o Daron Smith, americano, professor de inglês e atleta. Ele conhece muito bem o futebol americano e as dificuldades da equipe. Aqui todos concordam com uma coisa: o futebol americano já é uma realidade no Brasil. O país tem mais de 300 times que disputam as competições nacionais e regionais. Santa Catarina tem os 2 últimos campeões brasileiros. É uma realidade o futebol americano, sim, mas falta apoio, falta dinheiro, falta investimento. Money. Here in Brazil we need money. There's a lot of talent here. There's people that want to play the game. The problem is money, dinheiro. A gente precisa de dinheiro, apoio. É difícil, but with time everything will be straight. Everything will be good. Everything on the right path. E no nosso país, culturalmente, por não ser um país que é só voltado para o futebol, qualquer esporte sofre. Eu mesmo tenho amigos que praticam outros esportes que estão sempre na mesma batalha como o Miners com o futebol americano. Porque é cultural. Não adianta, é cultural. A gente vê as Olimpíadas, né? E como o esporte, apesar de ter ganho algumas medalhas, ainda patina muito comparados às vezes a outros países. Mas apesar das dificuldades, o Miners é verdadeiramente um time de guerreiros. Todos trabalham incansavelmente para conseguir apoiadores. Os atuais patrocinadores ainda não são suficientes, tanto que os próprios atletas desembolsam um valor mensal para ajudar nas despesas. Mas sem problemas, o amor pelo esporte faz a luta valer a pena. Bom, eu tô no Criciúma Miners já há quase 4 anos, cara. O que mais me motiva é fazer com que o esporte, o futebol americano, traga uma nova perspectiva de vida para essa rapaziada. Que hoje eu tenho atletas que nem eu estou trabalhando na base de 70 atletas, e tinha atletas que antes de conhecer o futebol americano, antes de entrar no Criciúma Miners, tinha uma vida sedentária, não praticava nenhum esporte. E como a gente sempre fala, o futebol americano é um esporte extremamente democrático. A gente pega todos os biotipos físicos, cara. E uma das maiores motivações que eu tenho como treinador, cara, é vir toda terça, todo sábado, como a gente falou, na chuva, no sol, para poder fazer com que essa rapaziada se dedique, tenha um esporte dentro da vida deles para poder praticar e seja o futebol americano, né?
Everybody here, my teammates, eles não ganham nada. Everybody makes money by working. Here's just for the love of the game. It's all the love of the game.